paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu estava observando a oração da apóstola. Muitas vezes a gente que cumpre o ID não recebemos orações. A gente só leva, o alimento. E muitas vezes a gente precisa desse renovo, Eu chego nos lugares e falo assim: Senhor, fala comigo hoje. Mas só que a expectativa das pessoas é de que Deus fale com elas através da gente, Então a gente precisa desse renovo, a gente precisa de estar sempre na presença do Senhor. Apóstolo, Deus abençoe, apóstola, e a você que veio. Muitas vezes pensamos, estamos em poucas pessoas. Estamos não, gente. Você está orando por mais 3, 4 pessoas, vocês estão orando por mais 5 pessoas. Quando a gente soma, tem 100 pessoas em nossos pensamentos, É assim que a gente faz, e a oração vai se multiplicando, os nossos objetivos vão se multiplicando. Como você está, abra a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, capítulo 18, aliás. Quem está disposto a descer a casa do oleiro hoje? Casa do oleiro tem conserto, viu? Casa do oleiro não é brinquedo. Justificando a ausência da minha esposa, a minha neném pegou aquela virose pé, mão e boca. Tá se coçando, aí o médico falou para ela ficar em casa até segunda-feira. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí o profeta diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Amém? É uma palavra que vai de encontro ao teu coração nesta manhã. Igreja do Senhor, a palavra de Deus para nós é sobre o preparo do nosso chamado. De repente você tem um chamado adormecido dentro de você, um chamado que precisa ser despertado. E nós iremos entender isto nesta manhã através do profeta Jeremias. Quando Jeremias ouviu a primeira vez a voz de Deus, ele se achava um menino. E ele chegou a dizer isto para Deus no capítulo 1, versículo 6. Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aí Deus falou para ele: não digas eu sou um menino, Jeremias, porque a partir de agora vou te usar, eu vou te enviar. Aí Deus, para completar, ainda falou para ele: Jeremias, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então muitas vezes, apóstolo, nós nos recuamos para fazer o ID, para fazer a obra de Deus, e Deus está falando: eu vou te enviar, eu vou te ensinar, e para completar ainda vou colocar palavras na tua boca. Foi o que ele fez com Moisés. Porque quando Deus, ele chama a um de nós para realizar a sua obra, é comum nos sentirmos fracos, nos sentirmos pequenos. Mas só que é mentira do diabo, só para te parar, só para deixar você quieto. Então nós devemos aprender com homens e mulheres de Deus a vontade do Pai, para que possamos realizar a obra dele. Amém? E essa obra necessita muito de nós. Então vamos observar a história do profeta Jeremias e trazer os ensinamentos para as nossas vidas. Para quem quiser anotar esta manhã, fique à vontade. Primeiro,
vem a ordem. Que ordem é essa, pastor? Levanta-te e desce. Deus já começa a falar com ele: Jeremias, levanta e desce. Descer para onde? Para a casa do oleiro. Porque quando Deus disse para Jeremias, levanta-te, eu aprendo aqui várias lições. Deus não fala com pessoas acomodadas. Deus não fala com pessoas acomodadas. Tá ótimo, tá ótimo. Não, tá tranquilo. Deus quer falar com você, mas Ele quer falar, levanta-te. Ele falou isso para Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, levanta-te, e aí falarei contigo. Com Jeremias foi a mesma coisa, levanta-te e desce a casa do oleiro. Para Josué já foi de madrugada, levanta Josué de madrugada. Então é necessário ficarmos de pé para ouvir a palavra que Deus tem para falar com a gente. Então esse levantar aqui é diferente, é o levantar para ouvir. Tem o levantar que é honra. O apóstolo pode falar, vamos nos colocar de pé para receber o pregador tal. Isso é honra. Mas com Deus não, é ensino. Levanta que eu vou falar contigo. Para receber alguém, para receber o pastor, para receber o apóstolo, quando ele vai falar, é honra. Mas para Deus é ensino. Se tu não levantar, eu não vou falar o que eu tenho para te falar. É a oração. A oração de gratidão é aquela oração que você se ajoelha, que você chora na presença do Senhor. Mas tem momentos em nossas vidas que é necessário guerrear. E essa oração de guerra, ela tem que ser feita de pé. Ela tem que ser feita marchando. Ela tem que ser feita guerreando, é com a espada mesmo. Para que possamos entender o que Deus realmente tem para mim e para você. Então, para obedecer a ordem divina, tem que estar de pé. Nós temos que estar de pé. Então, teve momentos que você ficou sozinho, que você acha que Deus está em silêncio, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está falando com você. Mas esse é o momento que Deus diz: eu preciso ficar a sós com você. Eu preciso te ensinar. Eu preciso ter esse momento de pai e filho, esse momento de pai e filha. Muitas vezes esse momento dói, porque Deus, de acordo com a tua desobediência, Ele vai chamando e vai tratando do jeito dele. Aí não preocupa não, é carinho de pai. Pai que ama, Ele cuida. Pai que ama, Ele quer ver o filho bem. Então, entenda que Deus poderia apenas ter falado para Jeremias, para ele ir à casa do oleiro. Mas Deus, com duas palavras, nos ensina valiosas lições, que é levantar e descer. Levantar e descer. Descer para onde? Para onde Deus te enviar. Para a casa do oleiro. Casa do oleiro está te esperando. De repente você já saiu de lá, já saiu, já teve. E o interessante é que vaso que o oleiro pega, ele não remenda, ele quebra para fazer tudo de novo. Deus está à procura de pessoas dispostas a cumprir o seu chamado. Os discípulos de Jesus, nenhum sabia evangelizar. Sabia pescar, sabia cobrar impostos. Mas só que o interessante disso tudo é que eles estavam dispostos a fazer a obra. Quando Deus chamou, vem, eles vieram. Quando Deus falou, vamos, eles foram. É aquilo que eu sempre digo, teve o vinde, o ficai para aprender e depois o ide. O ide foi quando? Quando Jesus falou, ficai em Jerusalém, para serem revestidos de poder. Então nós temos que entender tudo isso, para quando chegar o convite e a ordem de Deus, olha, tu tem que descer à casa do oleiro. Então cumprir este ide é fundamental para que possamos ser renovados.
Deus está à procura dessas pessoas. Quando Deus quer te dar uma ordem, desça na oração, desça no jejum, desça na obediência. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, antes de cumprir a ordem do Senhor, tenha em mente que primeiro é estar de pé, depois levantar, e segundo é descer. O que é descer? É ser humilde, descer na presença do Senhor. O descer de Deus é vitória para as nossas vidas. O descer de Deus é tê-lo como pastor, o bom pastor. E o bom pastor, ele nos leva a águas tranquilas, irmãs e irmãos. O bom pastor, ele nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O bom pastor, ele não deixa ninguém desamparado. O bom pastor, ele tem o cuidado de estar sempre passando a mão nas lãs, tirando os carrapichos. O bom pastor, ele faz isso, mas só que o tratar de Deus com cordeiros é diferente. O tratar de Deus com o cordeiro é o que ele fez com Jeremias: levanta e desce. Com ovelhas não, vou tirar o carrapicho, vem cá, está faltando uma, eu vou atrás, tem 99, mas só falta uma, mas eu vou atrás dessas 99, dessa uma que faltou, ela é importante para mim. Esse é o papel do bom pastor. Mas só que com o cordeiro é diferente. Levanta, desce. O descer de Deus é essa vitória para nós. Descer é ser dependente do Senhor, e com Ele nós aprendemos cada passo. Você que está aqui hoje está disposto a levantar, a descer? Você que está aqui hoje está disposto a ser renovado? Então, se nós não descermos para aprender, como é que nós iremos subir para ensinar? Se você não descer para aprender, você não pode se levantar e subir para ensinar. É necessário descer, porque antes de uma grande vitória, há um vale onde devemos atravessar. E esse vale muitas vezes tem um gigante. Foi o que aconteceu com Davi. Ele desceu um vale para atravessar e para subir para encontrar quem? Golias. Davi, obediente. Davi sabia onde estava, o que tinha por vir. Davi, mesmo sendo separado, o pai dele falou: Davi, vai no campo de batalha e leva pães e leva queijos para o chefe dos soldados de 1000 e para os seus irmãos. Ele foi, humildemente ele pegou uma estrada e foi para cumprir um mandado que o pai dele pediu. Mas chegou lá, tinha a missão. Quem é esse incircunciso que está afrontando o meu Deus, o Deus de Israel? A ordem é: levanta-te e desce a casa do oleiro. Aprender nas mãos do oleiro é privilégio. Então, primeiro nós entendemos que vem a ordem, e segundo é a obediência. Primeiro, versículo 2: levanta-te e desce a casa do oleiro. Aí segundo vem no versículo 3, somente a parte A. Aí Jeremias diz: e desci a casa do oleiro. Levanta-te e desce. Aí Jeremias fala: e desci a casa do oleiro. Obediência, irmãos. Obediência. Eu sempre digo que o nosso lugar de descanso não é aqui. Nós colocamos tantas prioridades
para que não possamos vir à casa do Senhor. Nós colocamos tantas dificuldades, mas se fosse para acordar cedo, para ir para uma chácara, ei, o carro estava cheio. Ei, hoje tem um dia inteiro lá na chácara, na beira do lago, mas só que tem que sair cedo, irmão. Eu estou dentro. 7 horas tem manhã com Deus. Eita, tem que ajeitar as coisas, tem que arrumar, não posso deixar tudo assim. Mas para ir para a chácara, arrumou ontem à noite, já deixou a mochila pronta. Aí essas coisas vai acumulando, aí Deus fala, levanta e desce a casa do oleiro. Descer para quê? Para consertar. Descer para quê? Para saber que sou eu que falo. Aí muitas vezes estamos no deserto e não sabemos por que estamos no deserto. Moisés, para falar com Deus, ele atravessou um deserto, e para Deus recebê-lo foi no deserto atrás do Monte Horebe. Ele veio no deserto, estava pastoreando as ovelhas, e Deus vem aqui, atrás do Monte Horebe, onde era um deserto. Então Deus não te tira de qualquer jeito do deserto, não. Tem, o momento certo para passar, o momento certo para chegar lá. Então Deus tem interesse em continuar levantando homens e mulheres para falar nessa geração. Então quando Deus falou com Jeremias, desce a casa do oleiro, e ele falou, desci a casa do oleiro, é porque Israel estava em desobediência e Deus precisava falar àquela nação. Deus precisava falar àquela nação. Isso inclui o quê? Obediência de quem? Do profeta. Em todos os capítulos de Jeremias, depois lê esse livro para você ver o tanto que é legal. Mostra a sua dependência a Deus. Ele sempre dizia, a palavra da parte do Senhor veio a Jeremias. Os capítulos dele sempre começam assim. Aí depois ele diz, assim diz o Senhor. Aí depois ele diz ainda, disse-me porém o Senhor. Os capítulos de Jeremias do livro só começam assim. E veio a mim a palavra da parte do Senhor, assim diz o Senhor. Isso é o que? Obediência. Isso é estar na dependência de Deus. A oração do apóstolo Edson nesta manhã foi só esta: nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Essa dependência, essa carência que nós temos, ela não pode parar, igreja. Ela não pode parar porque nós somos dependentes de Deus. Nós somos carentes dos cuidados de Deus. Não basta ser profeta, tem que obedecer, tem que se pôr de pé, tem que descer no jejum, na oração, na vigilância, tem que ouvir a voz do bom pastor e obedecê-lo. E desci à casa do oleiro. Aí Jesus disse em João capítulo 10, versículo 3, que quem é as suas ovelhas conhecem a sua voz. Que voz você tem ouvido? O que você tem assistido? Com quem você tem conversado? Você tem falado?
Nós precisamos deixar ser moldado como vaso na mão do oleiro. Segura, vai apertar só um pouquinho agora. Jeremias viu que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, amém? Ele também viu que o oleiro teve que fazer outro vaso, amém? Esse é o processo da nova criatura nas mãos do Eu Sou, o grande oleiro. Por que vai doer, pastor? Com essa frase aqui, ó, que Jeremias escreveu. O vaso pode ser quebrado, mas ele refaz conforme o que parecer bem aos seus olhos. Não é o que o apóstolo e a apóstola quer, não. O vaso, quando quebra, o oleiro ele faz conforme o que é bom aos seus olhos. Não é porque o Gilberto toca e canta bonito aqui, louva ao Senhor, que Deus vai só dar uma lapidada, não. É conforme o que é bom aos olhos do Senhor para deixar Gilberto pronto. Pastor, como que é a vida de uma pessoa que trabalha com libertação? É correndo o tempo inteiro, confrontando o cão o tempo inteiro. Eles vão na sua casa, vão para te afrontar. Aconteceu isso comigo de ontem para ontem, de madrugada. Simplesmente Deus me deu a visão de um desocupado que entrou na minha casa, mas só que a minha oração quando eu vou deitar, quando eu saio de casa é: Senhor, me revela o oculto e o escondido. Então assim, quando aconteceu isso, veio o sinal. Esse demônio estava com 3 camisetinhas de crianças na mão e chegou de frente para mim. Eu estava numa ministração, Deus mostrando tudo, e a igreja estava de joelho orando. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu gosto de testemunhar as coisas que Deus faz para não deixar brecha. As brechas, elas têm que serem fechadas. Então esse demônio, ele chegou com 3 camisetas de crianças. Quando eu vi as 3 camisetas que eu fui repreender, Deus me acordou. Que hora era? 3 da manhã, em ponto. Acordei minha esposa e falei: vamos guerrear, porque a enfermidade da nossa filha não é só física, tem seta, é espiritual também. Ali oramos, marchamos dentro do nosso quarto, repreendendo. Ontem pela manhã os carocinhos amanheceu tudo murcho. Bolhas que estavam assim no corpo, na virilha, amanheceram todas murchas. Por quê? Porque Deus, ele mostra. Porque Deus, quando você diz, aprenda esta oração: Senhor, me mostra o oculto e o escondido, revela. Daniel orou 21 dias, no primeiro dia a sua bênção foi liberada. Deus liberou no primeiro dia, mas só foi chegar com 21. Por quê? Porque existe a guerra no mundo espiritual. É mais real do que esse que nós vivemos. O mundo espiritual, ele é mais real do que isso aqui, ó, que nós estamos agora. Não brinca de ser crente. Não brinca de ser crente, pelo amor de Deus. Porque eles não brincam de ser diabo. Depois de tudo que você estiver passando, vai surgir um vaso novo para a honra do Senhor Jesus. Mas tem que esperar o processo, porque o oleiro, ele refaz conforme o que parecer bem aos seus olhos. Está doendo? Calma, quem sente que está sendo refeito nas mãos do oleiro é confiar.
Quem sente que está sendo refeito nas mãos do oleiro é para o seu bem. Quem sente que está sendo refeito nas mãos do oleiro é aguentar o processo. É aguentar o processo. Não podemos pular nenhuma etapa, porque o conserto é necessário. Não podemos pular nenhuma etapa. Sejamos humildes na mão do nosso Deus, porque sempre vai haver a pergunta: onde está o teu Deus que tu serve? Tu está nesse processo. Aí você responde como Jó respondeu: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que essa prova vai passar, eu sei que eu estou sendo renovado nas mãos do oleiro. Mas fique atento quando Deus falar: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aí você vai responder: e desci à casa do oleiro. Deus te chama para levantar, descer e ir na casa do oleiro, porque a obediência vai te levar a lugares lindos. Observe Davi, foi ungido, mas teve que esperar a hora certa. Enquanto isso, Davi ele aprendeu a guerrear, conheceu os menos favorecidos de Israel. Davi percorreu toda a Terra Santa quando fugia de Saul. Tudo isso era o que? Só descendo. Se você pegar o texto de Jonas, você vai ver que a desobediência só leva a descer. Desceu para Jape, depois desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, desceu para a barriga do grande peixe. É descendo. O processo é só descendo. Desceu Jonas, desceu Jonas, desceu Jonas, desceu Jonas, desceu Jonas, até a hora que ele passou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, e ele falou que viu o inferno naquele lugar. Isso é o que? Desobediência. Isso é o que? Não fazer o que Deus pediu. Jonas passaria quantos dias evangelizando Nínive? 3. Ele passou quantos dias na barriga do peixe? 3. Desobediência. O tempo que ele passaria evangelizando, dando o recado de Deus, foi o tempo que por desobediência ele passou na barriga do peixe. Não fuja do processo. Paulo, ele foi separado para a obra junto com Barnabé, mas teve que ficar 14 anos em Antioquia fazendo a obra e ganhando experiências. Tem que esperar o tempo de Deus. Tem que esperar o tempo de Deus. Há exceções? Talvez. Quando Deus olha para você e diz: eu tenho pressa no teu ministério. Opa! Mas só que vem um processo. Deus falou isso para mim há 12 anos atrás: eu tenho pressa no teu ministério, mas contigo eu vou te mandar uma depressão, uma síndrome do pânico. Eu vou te mandar os batimentos cardíacos que chegavam a 100 e tantos. Eu vou te mandar esse processo todinho, para que tu saibas que eu sou Deus na tua vida. É assim que Deus faz. Muitas vezes a gente espera aquela pregação de manhã, né? Oh, o profeta vai falar comigo hoje, tá? Mas só que Deus fala: não, hoje é dia de descer à casa do oleiro. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de tomar posição. Hoje é dia de te deixar mais crente. Pastor, mas eu estou em comunhão. Amém, é por isso que Deus está falando contigo, para que você possa chegar dentro da tua casa e falar: ó, hoje de manhã o pastor falou, se tu não se consertar,
Chega naquele marido teu que não quer acreditar nas coisas e fala: ó, tu vai descer a casa do oleiro e lá o conserto é quebrar o vaso, viu? Desmancha tudo. Então nos coloquemos, eu estou pregando para mim também, na posição, desçamos na presença do Senhor e deixemos o oleiro trabalhar em nós o que for preciso. É como aquela música do Gerson Rufino: trabalha Espírito Santo na minha casa. Se for preciso quebrar tudo, quebra. Então nós temos que fazer isto. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz daquele que nos ensinou, daquele que falou vem, daquele que falou fica, daquele que falou agora você vai, fica em Jerusalém. Nós temos que aprender a ver Jesus, andar como Jesus. Nós temos que ser parecidos com Jesus, para que as pessoas olham para você e falam assim: tu é crente, né? O teu jeito de falar é diferente, o teu jeito de se comportar é diferente. Então nós temos que fazer isto. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós temos que ser parecidos com Ele. Vamos tirar um momento de oração, vamos falar com Deus. Aqueles que puderem, fiquem sobre os vossos pés. Levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro. E desci. Levanta-te, Jeremias, e desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Espírito Santo, Deus de misericórdia, aqui está a tua igreja, Senhor, a tua igreja que veio te adorar, Pai, a tua igreja, Senhor, que veio nesse momento ouvir a tua palavra, Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, nós entendemos nessa manhã, Pai, que é necessário, Senhor, descer. É necessário, Pai, descer mais. De que maneira que eu vou descer? Eu vou descer me humilhando, dizendo que o Senhor é grande e que eu sou o menor de todos aqui nesta casa, Pai. Ó Espírito Santo, há uma vida que entrou aqui nesta manhã, Pai, pedindo uma resposta tua. Ó Deus, e a resposta é: a hora está chegando e até agora não consegui realizar os meus sonhos. Muitas vezes, Deus, nós achamos que o Senhor está em silêncio, mas a tua palavra nos garante que o Senhor ouve o nosso clamor, Pai. O Senhor ouve o nosso clamor, Pai. Meu Deus e Pai, meu Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, como ministro da tua palavra aqui na terra, Pai, vamos repreender, Pai, todo o espírito imundo da confusão, todo o espírito imundo da incredulidade. Meu Deus, neste momento, Senhor, vamos repreender em teu nome, Jesus. Repreender todo pensamento negativo que não vai conseguir, Pai. Todo pensamento negativo que o filho ou a filha não tem mais conserto, tem. Porque vai chegar o momento que você vai levar essa pessoa até a tua casa, a casa do oleiro. E lá vai ser quebrado, lá vai ser refeito, conforme o que for bom aos teus olhos, Pai. Meu Deus, quantas vidas têm sonhado em dizer:
eu e a minha família servimos ao Senhor. Ó Deus, realiza sonhos, Pai. Realiza sonhos, Pai. O Senhor é o Deus que cumpre, Pai. O Senhor é o Deus que cumpre promessas, Pai. Ó Deus de misericórdia, Deus de bondade. Nós nos sentimos como meninos, Pai. Nos sentimos pequenos. Mas nós temos, Pai, a autoridade que o Senhor nos entregou, que faríamos obras bem grandes, bem maiores daquilo que o Senhor fez quando o Senhor subisse, Pai. Nós temos a autoridade de marchar dentro das nossas casas, Pai. Mas só que nós estamos nos acovardando, meu Deus. Nós estamos tendo dificuldade de dizer levanta, anda. Porque achamos mais fácil hoje fazer a campanha de um Pix para comprar um remédio. E não estamos tendo mais forças para dar o grito: tu está derrotado, capeta. Enfermidade bate em retirada. Os teus filhos, os profetas aqui na terra, têm que voltar a ter essa ousadia, Pai. A ousadia de Pedro, que todos esperavam que ele passasse, porque até a sua sombra curava, Pai, em teu nome. Nós temos que ter a coragem de Pedro, de João. Não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho eu te digo: levanta e anda em nome de Jesus. Dei na raça. Deus meu, os teus filhos, Pai, os apóstolos têm clamado a Ti, Pai. Tem clamado, Senhor. E tem até te perguntado: Senhor, aonde nós estamos errando, que ainda não chegamos no objetivo. Mas Deus está dizendo: eu vou revelar o oculto e o escondido. Deus de bondade, Deus de misericórdia. Meu Deus, espírito da depressão, bate em retirada. Em nome de Jesus, Pai. Vidas têm usado tantos medicamentos, Pai, para dormir. Oh Deus de bondade, Deus de misericórdia, Espírito Santo. Meu Deus, há momentos, Pai, que o Senhor tem deixado essa jovem invisível aos olhos do mal. Ela passa em lugares, ela vê as pessoas, ela até cumprimenta as pessoas, mas essas pessoas não o vê, não a vê, Pai, porque o Senhor está deixando ela invisível, Pai, aos olhos do mal. Deixai na raça e larabás. Muitas vezes ela até diz: hoje eu cumprimentei minha amiga, ela nem me respondeu. Porque Deus está te deixando invisível, filho, aos olhos do mal. Deus tem um carinho muito grande por ti. Tu és pérolas na mão de Deus. Tu és pétalas de rosas na mão de Deus. Olha Deus trabalhando na mente, ó. Olha Deus trabalhando na mente. E quando tu ver conteúdos do teu celular sumir, fica procurando nas pastas não, porque foi Deus que queimou e deletou. Porque Deus, quando cuida, Ele faz isso. Deus, quando cuida, Ele transforma.
Deus, quando cuida, Ele liberta. Deus, quando cuida, Ele realiza sonhos. Dei na raça e xalarabás. Espírito Santo, Deus de misericórdia. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo. Deixai na raça. Preocupa não, filha, está tudo organizado. Está tudo organizado. Deus já preparou tudo. O dia, a hora, tudo do jeito que tu anotou naquela agenda. Está tudo organizado em nome de Jesus. Eu quero orar por essa criança aqui. Traz aqui, mãe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nesse momento, Pai, pode me entregar ela aqui. Espírito Santo, Deus de misericórdia, que não seja o meu braço nesse momento segurando essa criança, mas sim o Senhor, Pai. Que não seja a minha voz, Pai, ministrando sobre esta criança, mas sim o Senhor, Pai. Meu Deus, todo refluxo, Pai, bata em retirada agora. Espírito imundo do engasgo, bata em retirada agora. Eu estou falando em nome de Jesus. Meu Deus, aqui é promessa que o Senhor cumpriu. Em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda, protege, visita os pulmões, Pai. Em teu nome, Jesus, receba a cura do que estava em oculto, do que estava escondido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, vem aqui, filho. Em nome de Jesus, ela. Dá um abraço nela, apóstola. Em nome de Jesus. Ela está precisando muito desse abraço hoje. Amém? Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é assim, igreja. Ele revela o oculto, revela o escondido. Deus, Ele mostra. Deus, Ele faz. E desci à casa do oleiro. Foi essa a resposta de Jeremias. E desci, ele obedeceu. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, um final de semana abençoado. Amanhã tem culto ou é hoje à noite? Amanhã, né? Faça um compromisso, traga mais uma pessoa. Principalmente aquele vizinho que todo dia que te vê sair de casa e pergunta, será para onde vai? Convida essa pessoa para vir para a igreja amanhã. Diga, eu quero te fazer um convite especial. Qual é? Vamos na minha igreja hoje? Não se preocupe, lá ninguém vai te perguntar se tu quer ser crente. Lá é o Espírito Santo que convence. Amém? Que Deus abençoe. Sempre que orarem, não esqueça do pastor Vivaldo. Eu sou carente das vossas orações. Apóstolo, Deus abençoe.